Você já pensou em aplicar para um cargo inferior ao seu atual, como uma estratégia para entrar no mercado internacional? Meu nome é Bianca, eu sou especialista em carreiras internacionais e nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso não costuma ser uma boa estratégia. Mas eu também vou te falar sobre os casos onde isso é uma exceção que de fato é um caminho a ser seguido, para que você consiga identificar qual é o teu caso e qual é o melhor a ser feito. A gente sempre vai voltar a bater na mesma tecla de que internacionalizar é, antes de tudo, um movimento de carreira. Então não tem para onde fugir. Primeiro a gente precisa olhar para a tua carreira, para o teu momento, para a tua experiência, para os teus objetivos. Se a gente pegar uma regra padrão de mercado, a gente vai ter cargos que vão ser júnior, pleno e sênior. E a partir disso, a gente precisa entender qual é o conceito de cada um desses cargos e quais são as expectativas para cada um deles. A gente vai entender que um profissional júnior é aquele que está muito no início da carreira e, consequentemente, uma pessoa que precisa de mais atenção, precisa de ajuda, precisa de orientação e que não vai conseguir entregar tudo sem nenhum tipo de apoio. Pelo menos essa seria a regra padrão. Eu sei que na prática a teoria é outra, mas essa é a teoria, né? A partir do momento que a pessoa já consegue assumir mais responsabilidades sem ter tanto apoio, ela vai estar indo para o momento mais pleno da carreira dela. E é importante nesse momento da carreira que a pessoa consiga mostrar que ela tem mais autonomia e recursos para resolver problemas sem precisar de tanto apoio, sem precisar de tanta orientação. Ela já vai conseguir pegar algumas iniciativas e tocar por conta própria. Já no momento mais sênior da carreira, a pessoa ela já vai começar a ser envolvida em decisões e definições que vão ser repassadas para as pessoas que estão num cargo pleno ou num cargo sênior. É bem normal que ao longo dessa escadinha e desses passos da carreira, que uma pessoa ela também comece a ter alguns desafios ou oportunidades até de ocupar eventos de liderança. O que eu quero dizer com isso? Às vezes aquela pessoa vai ter um estagiário que ela vai estar ajudando, ou alguém que vai estar apoiando ela a alcançar determinado objetivo. Então, quando a pessoa já tem um cargo sênior ou um cargo de gestão, esse papel de liderança ele também começa a entrar em pauta. O que eu quero deixar claro nesse momento, apesar de talvez até ser um pouquinho óbvio tudo isso que eu tô falando, é que para você ocupar determinadas posições na tua carreira, você já passou por um processo de desenvolvimento, você já adquiriu determinadas habilidades e precisou comprovar experiências para você ocupar formalmente aquele próximo passo da tua carreira. Guarda essa ideia que a gente vai voltar nela um pouquinho mais à frente. Em paralelo a tudo isso que a gente está conversando, que tem a ver com a sua carreira, a gente consegue abrir uma próxima portinha nesse assunto, que tem a ver com o teu objetivo de internacionalização. E isso muitas vezes, quando a pessoa ainda não tem nenhuma experiência internacional, quando ela não trabalhou no ambiente internacional, ou não teve muito contato com o inglês ou com outros mercados ou outros países, eu vejo que é comum essa pessoa também ter algum tipo de insegurança no processo de internacionalização. E essa insegurança muitas vezes vem com medo de você não conseguir fazer em outro país, em outro mercado e em outro idioma aquilo que você já tem familiaridade fazendo em português ou na tua situação atual de trabalho. E aí muitas vezes isso faz com que as pessoas elas criem uma falsa lógica de que elas querem internacionalizar e que elas estão dispostas a dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente, com o objetivo de futuramente progredir. Acaba acontecendo que essa não é uma boa lógica para você estruturar, primeiro, a tua carreira, segundo, o teu processo de internacionalização. Até porque, se a gente estiver falando a real aqui, é importante que você saiba que essa história de dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente, ela não é tão concreta e nem tão simples quanto ela parece ser. Eu sei que em algum momento você pode ter feito isso até na tua carreira, com o objetivo de mostrar o teu valor para depois você ter algum tipo de promoção. Mas eu te pergunto, o quanto isso de fato é realista para o teu cenário e momento atual, para as tuas necessidades? E até fugindo desses aspectos,
No momento que você coloca isso como uma estratégia, você está lidando com uma variável que está completamente fora do teu controle. Até porque você não sabe se esse plano interno que você tem é o plano que a empresa vai disponibilizar para você, ou até mesmo em quanto tempo ela disponibilizaria esses 2 passos para frente que você está planejando dar. Eu mesma já vi pessoas que fizeram um processo de internacionalização com o objetivo de dar um passo atrás e depois dar 2 passos à frente, e a pessoa ficou mais de 2 anos estagnada nesse passo atrás que ela deu. E nesse caso específico que eu estou mencionando, a pessoa tinha até a promessa de que aquela promoção existiria em poucos meses. Imagina a situação dessa pessoa depois de mais de 2 anos esperando uma promessa que deveria ter acontecido em poucos meses após a contratação dela. Ou seja, esse caso, ele mostra muito bem que, por vezes, essa ideia de dar um passo atrás, ela vai acabar resultando em uma estagnação da tua carreira. E pensa comigo, vai ser uma estagnação em um cargo inferior ao que você tinha. E isso gera uma marca também na tua carreira. De repente, estar numa posição ou ter tido uma carreira onde você estava crescendo dentro de uma determinada empresa, e aí no momento que você muda de mercado ou que você internacionaliza, você dá um passo atrás e fica ali naquele passo estagnado por 2 anos, eu sei que na prática acaba acontecendo outra coisa, né? Você ocupa aquele cargo que de fato é um passo atrás, mas na prática você acaba desempenhando uma outra função ou você tem muito mais responsabilidade, mas o que está registrado, o que está oficializado e o que está sendo mostrado para o mercado de trabalho, para os recrutadores internacionais, é que teve uma estagnação. Isso gera questionamentos também sobre a tua carreira, sobre a tua história e sobre a validade da tua experiência. Imagina que você então estava num momento da tua carreira onde você já estava ocupando um cargo pleno ou um cargo sênior. E aí de repente você dá 1, 2 passos atrás e você começa a ocupar e fica estagnado numa posição onde você precisa de ajuda, que seria referente a um cargo júnior, ou você já não tem mais tanta autonomia nas tuas decisões. Isso pode ser traduzido com a informação de que aquela pessoa ela era muito boa dentro daquele ambiente, dentro daquela empresa, mas no momento que eu tiro ela da zona de conforto dela, ela começa a não desempenhar tão bem. Já pararam para pensar nisso? Ou seja, você também precisa considerar que a carreira que você está construindo, em algum momento, principalmente nos momentos de movimentação profissional, ela vai estar sendo avaliada por alguém. E sem sombra de dúvidas, essa pessoa que vai estar te avaliando para entender se você consegue ou não ocupar um próximo passo, ela vai olhar para o teu histórico profissional. E você definitivamente não vai querer fazer com que aquela pessoa que está te avaliando, aquele recrutador, ele olhe para a tua carreira e questione a qualificação real que você tem. E eu sei que isso gera um outro tipo de questionamento para algumas pessoas, do tipo, Bianca, mas não é muito estratégico para a empresa internacional contratar uma pessoa extremamente experiente e pagar menos para essa pessoa? Porque, inevitavelmente, principalmente para as pessoas que trabalham remotamente do Brasil para outros países com moedas mais fortes, é uma realidade de que ocupar um cargo inferior ao seu atual te daria um poder aquisitivo até maior. Então talvez você pense, eu não me importo de ocupar um cargo menor contanto que financeiramente seja interessante para mim. Mas existe um outro lado dessa moeda também que precisa ser considerado, que é o momento quando uma empresa escolhe um profissional para trazer para aquela equipe. E muitas vezes, quando uma empresa ela sabe que está diante de um profissional ou de uma profissional que é altamente qualificada e traz aquela pessoa para uma posição inferior ou para uma posição com necessidades e rotinas mais simples do que ela estava adaptada, isso vai interferir diretamente na motivação daquela pessoa. Ou seja, a empresa ela já teve o custo de abrir aquela vaga, de fazer o processo seletivo, de te treinar e te desenvolver até você começar a entregar resultados para a empresa. Se a atividade ela for muito simples, em pouquíssimo tempo, você vai estar completamente desmotivado. A consequência disso é que você saia rapidamente daquela empresa e aquela empresa vai ter novamente o custo de trazer um outro profissional para desempenhar aquela mesma função. Isso mostra que uma contratação errada também por parte de uma empresa, ela tem um custo muito elevado. Eu mesma já vi bastidores de vagas internacionais que era para um cargo pleno,
remoto para o exterior, com o salário variando de 3 a 4 mil dólares por mês, onde estava escrito ali: esse cliente não quer entrevistar profissionais sêniores porque eles têm medo de que um profissional sênior vai entrar, se entediar rapidamente com a vaga e sair em um curto prazo. Essa é uma contratação e uma posição de longo prazo. Então precisa ser uma pessoa com experiência correta. Mesmo que, isso eu achei super interessante, mesmo que o que a pessoa está pedindo seja compatível à faixa salarial que eles estão dispostos a pagar. Ou seja, tem muitos bastidores no processo de internacionalização e na escolha de uma empresa por um candidato, eles acabam não sendo tão falados. E eu espero que através desse vídeo, através de todo esse conhecimento que você está tendo aqui nesse momento comigo, que você comece a entender que internacionalizar não é só sobre você ir buscando um cargo inferior para ter um salário compatível. Não. Internacionalizar é um movimento de carreira. Agora, a gente já falou muito sobre os momentos onde isso não faz sentido. Vamos falar então sobre quando de fato faz sentido? Para você entender se esse seria o seu caso ou não. Um dos momentos onde faz sentido dar um passo atrás para depois dar 2 passos para frente quando você está pensando na tua internacionalização é primeiro quando você está muito no início da tua carreira. Ou seja, se você está assistindo esse vídeo, se você ainda está no período de universidade, de estágio, de ocupar um cargo júnior, você é recém-formado, perfeito, existem possibilidades de você internacionalizar ainda muito no início da tua carreira. E esse é um movimento que não vai criar tantos danos ou tantas marcas no médio ou longo prazo, já que você ainda está no início. Esse é o momento que eu recomendo você flexibilizar as tuas decisões. O segundo momento que de fato a gente pode considerar essa estratégia de dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente é quando, por vezes, você teve uma experiência em uma determinada empresa e você teve um crescimento muito rápido sem necessariamente desenvolver determinadas habilidades. Eu vejo isso sendo bastante comum para pessoas que trabalharam em algum momento em uma empresa pequena ou em uma startup ou alguma empresa que teve um layoff e essa pessoa rapidamente precisou assumir mais experiências, sendo que não necessariamente ela tinha desenvolvido ou adquirido todas as habilidades que era necessária para ocupar aquela posição. Ou seja, digamos que foi uma pessoa que ela teve uma aceleração mais rápida do que ela deveria ter tido, e aí agora sim ela vai dar um passo atrás como forma de equilibrar toda aquela experiência que ela teve. Perfeito, aí faz sentido pensar nessa estratégia. Agora, um terceiro momento onde isso também é recomendado são nos cenários onde é um requisito padrão você ter tido alguma vivência que você não teve. Vou dar um exemplo prático para isso ficar mais claro de ser entendido. Digamos que você tenha trabalhado em uma agência ou um ambiente onde você era a sua equipe. Então você assumia a responsabilidade de tudo de ponta a ponta. Mas quando você olha para o mercado, para o próximo movimento que você quer fazer, você observa que frequentemente pedem experiências em cross-functional teams, ou seja, trabalhando com equipes multidisciplinares. E você percebe que, 1, você não teve aquela experiência, 2, você não tem como conquistar aquela experiência dentro do ambiente que você está. Ou seja, você pode fazer um movimento lateral nesse momento, ou até mesmo buscar um cargo que seja um pouco abaixo da experiência que você teve, com o objetivo de rapidamente adquirir aquela experiência e ter aquela história para contar. É muito, muito, muito importante que ao longo do seu processo de internacionalização, você também considere as histórias estratégicas da tua carreira. E por vezes, fazer esse tipo de movimentação que a gente está conversando no vídeo vai ser uma forma de você adquirir uma história estratégica que você ainda não tem. Para a gente concluir, qual é a melhor forma então de você internacionalizar a sua carreira ou de você desenhar essa parte da tua estratégia? É você considerar movimentações onde você estaria ocupando o mesmo cargo ao internacionalizar, ou até um cargo superior. Dessa forma, você mantém o teu crescimento, você começa a ganhar mais em outra moeda, mostrando que você realmente é bom ou você realmente é boa fazendo aquilo que você já faz
e adquirindo essa bagagem internacional. Vale a gente lembrar que para você aplicar para um cargo internacional, você não precisa também preencher 100% daqueles requisitos, mas é importante que você preencha pelo menos de 70% a 80% do que está sendo pedido naquele cargo. A partir desse momento que você já cumpre esse tanto de requisitos, dá chance para o teu empregador também entender a tua carreira, olhar para as tuas experiências e ver se aqueles 30% ou 20% que está faltando, eles não poderiam ser desenvolvidos no momento da tua contratação. E se você já estava aplicando para cargos inferiores ao teu, eu espero que você tenha entendido que essa muitas vezes não é a melhor estratégia para você internacionalizar. Se você quer entender mais sobre o processo de internacionalização de carreira, eu recomendo que você olhe a descrição desse vídeo. Claro, não esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal e me diz nos comentários o que você achou sobre esse tema. Até o próximo